Diz assim a palavra do Senhor: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, repita essa palavra no 3, mas Deus, 1, 2, 3. Para ensaio ficou bom, tá? No 3, com voz de crente pentecostal. 1, 2, 3. Mas Deus. Obrigado. Que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Verso 5, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Olha o 10, que interessante. Versículo de número 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas, porque somos feitura. No 3, 1, 2, 3, porque somos feitura. Se assente dando glória a Deus, misturado com aleluia. Deus é bom demais. Paulo escreveu aproximadamente 13 cartas. 13 cartas. As cartas na Bíblia, elas são divididas em dois setores: as cartas gerais ou epístolas gerais e as epístolas paulinas. As epístolas gerais são epístolas com diversos autores: Tiago, Judas, João. Já as cartas paulinas, já fica até fácil de compreender. É de escrita do apóstolo Paulo. E cada carta que Paulo escreveu tinha ou teve uma finalidade: aconselhar, exortar, ensinar, repreender, de alguma forma se aproximar através da escrita dos irmãos que ele formou como congregação, como assembleia, como igreja. Interessante que Paulo, ele além de aconselhar e exortar, ele também defendia alguns pontos doutrinários para o bom andamento da igreja, o bom andamento do que nós conhecemos hoje como cristianismo. A maioria das nossas doutrinas estão atreladas aos escritos de Paulo. Só para você entender a ideia do que Deus quer falar conosco essa noite, nós lemos Efésios e automaticamente, irmão Neno, nós vamos diretamente para o capítulo mais famoso de Efésios. Qual é? O 6, que fala sobre a armadura espiritual, a armadura de Deus, a armadura do cristão, o calçado, o capacete, a couraça, a espada. Então, nós atrelamos Efésios diretamente ao capítulo 6, principalmente aqueles que amam a questão da guerra espiritual, da batalha espiritual. Só que além da ideia da armadura espiritual do cristão, Paulo em Efésios também vai destacar um ponto importante da nossa doutrina, que nós conhecemos como a doutrina da salvação. Para os amantes da Bíblia Sagrada, os jovens, que eu sei que vocês são estudantes da Bíblia Sagrada, os irmãos aqui amam a Bíblia Sagrada, sabem que nós temos dentro da nossa teologia sistemática uma matéria chamada soteriologia. Qual é a ideia dessa matéria? Estudar assuntos. Quem me ouve, diga amém. Amém. Eu preciso um pouquinho da sua atenção para que você entenda a palavra. Então, baseado nisso, você vai ver que a soteriologia estuda assuntos acerca da salvação.
tudo concernente à salvação. Eu percebi que os louvores está falando de céu. E nós só cremos no céu, ou cremos no céu, baseado na doutrina da salvação. Porque se eu não crer no que está escrito a respeito de salvação, automaticamente eu não vou crer no céu. E Paulo, em Efésios capítulo 1, por exemplo, ele vai falar alguns pontos a respeito dessa salvação. Se você abrir a sua Bíblia, ou possivelmente colocar no telão, por gentileza, Efésios capítulo 1, versículo de número 4, Paulo vai falar um dos pontos dessa doutrina da salvação. Olha como ele começa o versículo: como também nos elegeu. Nos elegeu fala o quê? De eleição, de escolha. O que Paulo está dizendo? Um dos pontos da salvação foi a eleição de Deus. Deus te escolheu antes da fundação do mundo. Deus te escolheu antes da fundação do universo. Se ninguém elogiou você hoje, não fique triste. Se ninguém liberou uma palavra positiva sobre a sua vida, não fique triste. Eu vou te ajudar a se animar um pouquinho diante a palavra. Por quê, pastor? Você é um escolhido e escolhida de Deus. Talvez você não recebeu nenhuma palavra positiva essa semana, mas nesse domingo, 7:30 da noite, eu libero uma palavra de Deus para a sua vida. Você é um escolhido e escolhida de Deus. Antes que você fosse formado, antes que você fosse formada, Deus já estabeleceu um plano para a sua vida. Olha outro ponto importante do que Paulo vem falando a respeito de salvação. Primeiro ele fala de eleição. Primeiro ele fala do quê? Eleição. Primeiro ele fala de eleição. Olha o segundo ponto que ele fala. Versículo de número 7 do capítulo 1. Capítulo 1, versículo 7. Ele diz: em que temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. O que Paulo está querendo dizer? Além de vocês serem eleitos, jovens, além de vocês serem escolhidos, além de vocês serem escolhidas, vocês também foram redimidos. Vocês também foram redimidas. Ou seja, vocês foram comprados por um alto preço. E o preço que foi pago por sua vida para você ser salva e ser salvo não foi prata, não foi bronze, não foi euro, não foi dólar, não foi real e nem foi ouro. Foi o sangue vertido de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Talvez você queria colocar valor na sua vida, mas todo valor que você colocar é insignificante ao valor que Jesus pagou, o preço que Jesus pagou por você. Ele passou por 6 julgamentos ilícitos, 3 de classes romanas, 3 de classes judaicas. Ele foi como ovelha muda para o matadouro, não murmurou, não gritou, não praguejou, não escandalizou, não reclamou. Ele foi em silêncio, derramou gotas de sangue, derramou o seu sangue precioso em silêncio, para que hoje você pudesse estar aqui levantando as mãos e dizendo: obrigado, porque um alto preço foi pago na cruz. Quantos são gratos por esse preço pago na cruz? Ele fala de eleição, ele fala de redenção. Participe comigo, por favor. Ele fala de eleição e ele fala de redenção. Aí ele diz, pastor Nivaldo, que além de eleitos, além de redimidos, nós recebemos, cada um de vocês receberam um grande presente. Qual é o presente? Está no versículo de número 13, capítulo 1, versículo 13. Ele diz: olha, Lucas, Alvorada 2, jovens adolescentes que aqui estão, vocês foram escolhidos, vocês foram
redimidos, e além do mais, vocês receberam um presente, vocês receberam uma dádiva, vocês receberam um selo, vocês receberam um carimbo, vocês foram chancelados, vocês foram imergidos, vocês foram abraçados por algo importante. Olha o final do versículo 13: fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Em seu DNA, nas suas veias, no seu corpo, no seu coração, na sua mente, está inserido o Espírito Santo de Deus. Alguém, para ser cheio lá fora, ele depende de uma droga injetada na veia. Alguém, para ser cheio do vazio que sente lá fora, ele precisa colocar um cigarro na boca. Alguém, para ser preenchido do vazio que sente, precisa fazer várias coisas que não preciso citar. Mas você não. Quando você entendeu que foi eleito, entendeu que um preço foi pago, automaticamente Jesus preencheu o seu vazio com o Espírito Santo na tua vida. Paulo diz que nós fomos eleitos, redimidos e selados. Se você gravar essas 3 palavras, eu já ganho a noite. Vamos lá? Eleitos, redimidos e selados. Para ficar bonito, eleitos, redimidos e selados. São pontos da doutrina da salvação. Só que a pergunta que não quer calar, Diego, é essa: como se deu então todo o processo da salvação na minha vida e na sua vida? Como eu posso compreender de forma simples e prática como chegou a salvação a mim, pastor Lucas? O capítulo 2 fala, versículo 1 ao 10 do capítulo 2, Paulo vai dar essa resposta. E eu quero dividir o capítulo 2, do versículo 1 ao 10, em pelo menos 3 partes, em pelo menos 3 etapas, para você compreender a importância da salvação. A primeira parte está do versículo de número 1 ao 3. 1 ao 3. E como eu nomeio essa primeira parte com a seguinte pergunta: o que éramos antes da cruz? Quem era o Lucas antes do processo da cruz? Quem era você? Você, a haitiana que cantou com graça aqui, quem era você antes da cruz? Quem éramos nós? Aí Paulo vai responder quem éramos nós. A segunda parte é o que Cristo fez por nós. O que Cristo fez por nós. E a terceira é o que somos depois da cruz. Mas eu preciso começar do começo, é óbvio. A primeira parte, o que éramos antes da cruz, Paulo responde. Está no versículo de número 1 do capítulo 2. Versículo de número 1 do capítulo 2. Põe na tela, por gentileza. Capítulo 2, versículo 1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Eu vou traduzir essa palavra ofensa. Depois vocês estudem vivificou, depois vocês estudem pecados, mas eu preciso ganhar tempo e terminar minha linha de raciocínio. Essa palavra ofensa, se você for estudar a Bíblia, você vai entender que o Novo Testamento foi escrito de forma e linguagem grega. Você vai entender que essa palavra ofensa não é a ofensa que Deus o livre e guarde, eu posso ter com a liderança, eu posso ter com o pastor Nivaldo, eu posso ter com a minha esposa, eu posso ter com o irmão Cláudio. Não é esse tipo de ofensa. Paulo está falando aqui de ofensas ligada a uma palavrinha grega chamada paraptoma, que significa o quê? Traz a ideia do quê? Repulsivos desejos da carne, descontrolados desejos carnais, desejos animalescos. O que seria isso? Paulo não explicou no versículo 1 do capítulo 2 o que seria essa ofensa, mas ele vai corroborar com a ideia de ofensas que está em Efésios 2:1, lá em Gálatas capítulo 5, versículo 19 ao 21.
aonde ele vai citar pelo menos 16 itens. Quantos itens eu disse? 16. 16 itens. Põe na tela Gálatas 5, 19 ao 21, por favor. Eu preciso que você acompanhe minha linha de raciocínio. O que Paulo vai listar? Ele vai listar qual era a minha e a sua realidade antes da cruz. Ele diz que em nós estavam esses desejos repulsivos, que é chamado obras da carne, contrabaixista. E ele diz, as obras da carne são manifestas, as quais são, leia comigo sem medo, tá? No 3, adultério, fornicação, impureza, lascívia, leia comigo, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, continua, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca dos quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. O que Paulo está dizendo? Lucas, olha a sua realidade. Igreja do Alvorada, olha quem era vocês antes da cruz. Vocês carregavam uma lista negra com mais de 15 itens pecaminosos. Olha a situação sua e minha antes da cruz. Quer que piore a lista? Efésios 2, 2. Paulo diz que além de carregarmos as obras da carne, a quais nos levaria para o inferno, olha como a lista fica séria. Ele diz que outrora, tempos passados, nós andávamos segundo o curso deste mundo. O curso deste mundo aqui, Paulo está dizendo, vocês eram guiados conforme a filosofia do mundo. O mundo diz hoje, tá? Mais ou menos assim, aborto não é crime mais. Drogas não é prejudicial mais. Hoje diz, beber não é pecado mais. Hoje o mundo diz, roubar, é só um celularzinho, né? Deixa passar impune. Tudo que o mundo ia ditando, nós íamos aceitando e gerindo, praticando. O que ele está dizendo? Olha a sua situação, Lucas. Você carregava uma lista negra, você era conduzido pelo que o mundo queria ditar você viver. A igreja diz, casamento é entre homem e mulher, mas o mundo diz, não é bem por aí, vamos relativizar, pode liberar algumas coisas. E a igreja ou o povo ia aceitando essas questões mundanas. Paulo diz, olha como era a vida de vocês. E para piorar a situação, além de ser conduzido pelo sistema, quem estava por detrás do sistema era o próprio diabo. Põe na tela Efésios 2:2. Ele diz que o príncipe do ar era que coordenava, orientava a minha vida e a sua vida. Eu sei que alguns semblantes estão tensos. Eu sei que você está olhando para mim e dizendo, poxa, eu esperava já um pregador mandar levantar a mão e dizer que essa será a minha melhor semana. Eu sei que você está olhando para a minha face e dizendo, não tinha um outro pregador para o culto de jovens hoje? Ele vem falando como era a minha vida. Ele está dizendo como o mundo governava a minha vida. E ele está dizendo que o diabo me dominava. O que é isso? Que mensagem é essa? Essa era a minha e a sua realidade. E olha o versículo 3. Tem um pouquinho de paciência, eu vou aplicar e vou sentar. Olha o versículo 3. Ele diz, no final, e éramos por natureza filhos da ira. O que Paulo está dizendo? Diego, Lucas, Obadias, Elivânia, Nivaldo, Maria, Marinei, Kátia, Roberto, Cláudio, vocês estavam prontos, embalados, preparados, prontinhos, perfumados, para irem para um local. Qual? Inferno. Vocês estavam prontos, prontinhos, para irem de mala e cunha, linguagem nordestina, para irem
sem direito à baldeação, diretamente para o inferno. Olha como era a minha situação: cheio de ofensa, governado pelo mundo, governado pelo diabo, e a natureza adâmica me condenaria. Mas eu concluo aqui agora. Mas o versículo 4, e eu pedi para você ler. Coloca o 4. Lembra que você repetiu comigo? O que você repetiu comigo? Mais Deus. O que você repetiu comigo? Mais Deus. Esse mais Deus dá uma ideia do quê? Portanto, entretanto, Deus interviu na história. Aleluia. Deus deu continuidade na nossa história. Vou conjecturar para você entender. É como se o diabo, meu irmão, estivesse olhando para o Senhor, para mim, e dito: vai morrer assim, cheio de ofensa, governado pelo mundo, governado pelo diabo e a natureza adâmica dominando ele. Mas eu imagino Deus, o seu filho à sua destra, dizendo como foi cantado aqui: deixa eu descer na terra, deixa eu me esvaziar da glória, deixa eu me fazer servo, deixa eu me fazer homem, para se cumprir o que está escrito em João 3,16. E o que está escrito lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, aleluia, para todo aquele, a pergunta é: aquele quem? Aquele que estava em ofensa, aquele que estava sendo governado pelo mundo, aquele que estava sendo governado pelo diabo, aquele que tinha natureza adâmica, recebesse a pregação do evangelho, a fé fosse ativada, a fé fosse despertada, cresce nele, não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Sabe por que você está aqui? Não é porque você é bom, não é porque eu sou bom, não é porque você é bonitinho, bonitinha, e não é pecado ser bonitinho e bonitinha. Você não está aqui porque você é o Baby Lu de Jeová, a Barbecue de Jeová. Você está aqui porque o amor de Jesus enxergou você. Você está aqui porque o amor de Jesus foi liberado sobre a tua casa. E eu vou liberar a palavra para eu sentar e a gente dar glória. Qual é a palavra, pastor? O diabo não está nem aí para a casa que você mora. O diabo não está preocupado se a tua casa é de 1 cômodo, se é de 2 cômodos ou se é de 10 cômodos. O diabo não está preocupado, ou ele não tem raiva do teu carro, se é importado, se é nacional, ou se você chegou aqui a pé, de ônibus ou de Uber. Ele está pouco se importando se você veio com Boticário, se você veio com Natura, se você usou um Avon, se você usou Dove. A maior raiva do diabo é que você não merecia estar aqui, e nem eu merecia estar aqui, mas a graça de Deus te enxergou, a graça de Deus te alcançou e liberou o seu grande amor. E eu vou liberar a palavra que Deus está me liberando. Sabe onde essa graça foi, Diego? Essa graça foi aonde os teus parentes não queriam ir. Vou falar o português. A graça foi no samba, a graça foi no pagode, a graça foi na discoteca, a graça foi naquele beco escuro, a graça foi naquela viela, a graça foi naquela comunidade, a graça foi nos esquinas da vida, a graça foi lá naquele bar, a graça foi aonde ninguém ia, te arrancou de lá, te trouxe para a igreja, para um pregador pentecostal gritar no seu ouvido: Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. E para o mundo você não volta mais. Quem pode levantar as mãos e agradecer a Deus por esse amor? Eu vou dar 30 segundos para você levantar as mãos. Só quem é grato por esse amor que te alcançou. Ele nos resgatou do pecado, Ele te resgatou da lista negra, Ele te tirou do inferno,
Ele te tirou do lamaçal, Ele te tirou das trevas e te trouxe para a maravilhosa luz. Então celebre Ele essa noite. Aleluia, 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 aleluia. O diabo te odeia, mas Jesus te ama. O vizinho não gosta de você porque você é crente, mas Jesus te ama. Os amigos te chamam de quadrada, de bobinha, de idiota, de fanática, ei, de esquisita, mas Jesus te ama. Aleluia, 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 aleluia. O que Cristo fez por você? Liberou o grande amor. Eu sinto a graça de Deus aqui. O que Cristo fez por você? Liberou a graça, liberou a misericórdia. Mas eu disse para você que esse texto está dividido em 3 partes. E eu preciso concluir em 10 minutos. Eu vou concluir antes e vocês vão cantar com essa graça que vocês cantaram. O que Cristo fez por nós? O que Cristo fez por nós? Derramou seu amor vertido na cruz do Calvário e nos resgatou da situação que estávamos. Paulo diz: as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. O novo foi depois da cruz. Só que eu li com você o versículo 10 e eu preciso aplicar isso aqui. O que diz o versículo 10, pastor Lucas? O versículo 10, irmã Vera, olha aí, está escrito: porque somos feitura sua. Essa palavra feitura, na etimologia da língua portuguesa, você vai ver que está atrelado a feitos, realizações. Mas quando você vai para a palavra bíblica, a palavra grega, o Novo Testamento, você vai ver que essa palavra feitura significa poemia. Vamos lá, poemia, no 3, 1, 2, 3, poemia. O que é a palavra poemia na nossa linguagem? Poema. Aí eu vou explicar de forma rápida, simples, e a gente dá glória a Deus. Por quê, pastor? Quando Paulo diz que nós somos um novo poema, o que Paulo, entre aspas, ou entre linhas, está querendo dizer? Coloca na tela, desceu aqui, quem tinha agora? Coloca na tela, Colossenses 2,14, 2,14. Alguém tem um papel? Eu preciso aplicar isso aqui com um papel em branco, um papel, qualquer papel. Eu preciso que alguém me ajude a pregar. Por gentileza, isso, traz um papel, uma folha, já tem aqui, ó. Vou ter que arrancar essa folha bonita. O que Paulo está querendo dizer? Eu vou dividir em 2, para você entender e dar glória a Deus. O que Paulo está querendo dizer? Lucas, igreja, antes da cruz, vocês carregavam a lista negra, com mais de 15 itens pecaminosos e tem muito mais. Só que quando Cristo foi para a cruz, o que ele fez? Ele pegou essa cédula, que é a lista negra de condenação, que era contra você, contra você, contra você, contra você. E ele cravou essa lista negra na cruz. Aleluia. Nas entrelinhas, para simplificar, é como se Jesus estivesse fazendo isso aqui, ó. Aleluia. O que passou, porque a maior raiva do diabo, baterista, é que ele não é onisciente como o nosso Cristo. Ele não pode ler a sua mente. Então o que ele faz? Observe que tem até crente, aqui na Alvorada não, é só lá, mais para baixo. Tem crente que dá lugar para o cão. Por quê, pastor? Porque o diabo não pode ler tua mente nem prever teu amanhã. Ele reage conforme as tuas ações humanas. Então o que ele faz? Já que ele não lê o teu presente e não contempla o teu futuro, ele é apelão, covarde. Ele vai puxar o teu passado. Está pregando agora, mais 10 anos. Irmão, 10 anos atrás já foi. Está cantando na igreja, no jovem, mas você não sabe como era a vida dela, irmão. Não interessa a você saber. Passou. Cristo pegou essa cédula e apagou essa história. Aleluia. Aleluia. E tem crente que dá lugar para o capeta.
Você está vendo esse irmão aí, ó, 20 anos atrás ele bateu no outro irmão lá da esquina. Irmão, é 20 anos atrás, o irmão não bate mais em ninguém. Que 15 anos atrás ele vivia no bar, irmão, já foi, ele vivia no bar. Mas eu posso te dar um conselho? Eu posso te dar um conselho, quem quer ouvir, diga amém. Quando alguém vir tocar no teu passado, diga, é isso mesmo, eu fui pior que isso. Mas a graça de Deus me alcançou. Não adianta você falar, eu era isso aí, era pior que isso aí. Isso aí era o que você via, rapaz. Mas eu louvo a Deus porque o versículo 10 chegou. O que? O novo poema. É como se Paulo estivesse pegando uma folha em branco, ou Cristo estivesse pegando uma folha em branco e falando mais ou menos assim: já que a antiga história eu cravei na cruz, o que importa agora é a nova história. Agora eu vou escrever um novo poema da Bruna. Agora eu vou escrever um novo poema da tua história. Na antiga história, bebum. Na antiga história, caloteiro. Na antiga história, mentiroso. Na antiga história, roubava. Na antiga história, vou pegar pesado, matava. Na antiga história, saía na sexta, voltava na terça. Na antiga história, deixa para lá. Mas na nova história, no novo poema, no novo processo, na nova página, filho de Deus, herdeiro de Deus, profeta, juiz, advogado, vou liberar aí você da glória, psicólogo, empresário, pai de família, mãe de família. Na nova história o que eu sou? Levita da igreja, músico da igreja. Na antiga história era pandeiro, era surdo na mão. Mas na nova história eu canto para Jesus, eu falo em línguas, eu sou cheio, eu tenho uma graça. Só quem foi alcançado por essa nova história, levanta a mão no terceiro céu e faz barulho de crente pentecostal essa noite. Levante a mão quem foi alcançado por essa história. Eu vou liberar e você dá glória a Deus. Qual é a palavra, pastor Lucas? Esse mês de maio, se prepara, eu já estou profetizando o mês de maio. Deus vai escrever um novo capítulo na tua família. Deus vai escrever um novo capítulo na tua história. Até hoje foi escassez financeira, até hoje foi barreira profissional, até hoje foi frieza espiritual. O pecado queria te matar, a prostituição queria te matar, mas Deus está dizendo: maio será um mês de uma nova página para a tua casa, para a tua família, para o teu ministério, para o teu casamento. Quem crê nessa palavra, celebre, porque Ele está aqui essa noite. Se coloque de pé dando glória. Oh meu Deus dos céus. Toque na mão de dois tochinhos. Eu vim dar lugar aqui hoje mesmo. Toque na mão de dois tochinhos e diga: Deus tem uma nova história para você. 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 O diabo não quer que eu fale, mas eu vou falar. Deus tem uma nova história para tua casa. Deus tem uma nova história para o teu ministério. Deus tem uma nova história para Alvorada 2. Deus tem uma nova história para a tua rua. Deus tem uma nova história para o teu quintal. Vem cantar, os jovens, vão cantar. Eu tenho 2 minutos, vem cantar com a graça. Mas vem cantar na unção, vem cantar na virtude, vem cantar de Jerusalém. Sou a noiva, sou a noiva apaixonada.